Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a saída de Leonardo Jardim do Cruzeiro e há clima para Gabigol continuar na Toca da Raposa? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre dois temas envolvendo o Cruzeiro, a saída de Leonardo Jardim, confirmada nesta segunda-feira do comando técnico, e a possível saída de Gabigol. Tem clima para o Gabigol continuar jogando no Cruzeiro em 2026? Ele pode reescrever a sua história com a camisa azul? Vamos falar sobre isso. Antes você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na página da Golcase e comprar o seu presente de Natal para quem você gosta, para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu filho, para sua filha, envolvendo o clube do coração dele. Na Golcase você tem uma série de produtos que vão desde garrafa térmica e copo térmico a mala de viagem, produtos licenciados oficiais do seu clube do coração. Por exemplo, essa capinha aqui, ó, do Cruzeiro, olha aqui, ó, produto oficial, tá vendo? Você compra o produto, bota dinheiro no bolso do seu clube e dá um excelente presente de Natal. Agora, em dezembro, a Golcase está te dando desconto em dobro com o cupom GOLVSR e frete grátis nas compras acima de R$ 99. Então, escolha o presente de Natal para a pessoa que você gosta na Golcase. O link tá no primeiro comentário fixado do vídeo, pode ir também no QR Code que tá na tela. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois da segunda-feira em que tivemos a confirmação de que o Leonardo Jardim não vai seguir como técnico do Cruzeiro. Apesar dele ter contrato até dezembro de 26, o Leonardo Jardim, em entrevista coletiva, falou que estava deixando o clube num acordo com a direção, pensando principalmente em preservar sua saúde física e mental. O Leonardo Jardim chegou a dizer que depois que ele saiu do trabalho do Mônaco, um trabalho de quase 6 anos, ele também tirou 1 ano e meio lá de, que a gente diz sabático, mas não necessariamente é sabático, às vezes você tira para cuidar da saúde, como é o caso do que disse o Leonardo Jardim. E agora, depois de menos de 1 ano, ele decidiu também que precisa disso, disse que seu corpo deu sinais ao longo do ano e aí acabou decidindo se afastar do Cruzeiro. Ao longo da temporada, a gente viu o Leonardo Jardim mostrar muito descontentamento com algumas coisas do futebol brasileiro e que, sem dúvida alguma, ele, vindo da Europa, não estava acostumado, né? Acho que tem uma questão aí das distâncias, né? Imagino que ele trabalhando na Europa e trabalhando lá na Arábia Saudita, distâncias bem mais curtas. Tinha a questão de um jogo atrás do outro, as questões do calendário do futebol brasileiro, as questões de gramado ruim. Então, acho que ao longo do ano, a realidade do futebol brasileiro, e que é a realidade do futebol brasileiro, ela pareceu incomodar demais o Leonardo Jardim. Ele, em alguns momentos, ele já tinha deixado nas entrelinhas que talvez ele não ficasse. E agora, projetando aí uma questão física e mental, uma questão de saúde, ele acabou se deixando o Cruzeiro. Acho que é uma notícia muito ruim para o Cruzeiro. Acho que talvez uma notícia tão ruim quanto ter sido eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, porque você perde um treinador de excelência, você perde um treinador top no futebol brasileiro, você perde um treinador que rapidamente conseguiu cumplicidade do elenco para implantar o que ele queria, conseguiu rapidamente blindagem da diretoria para fazer o que ele queria, e elogiei isso ao longo da temporada várias vezes, né? A forma como o Pedrinho Lourenço, né? O Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, fez um ajuste de rota e deixou de querer ser
um presidente fazendo um jogo de Championship Manager e deixou as decisões na mão de quem tinha que decidir. E aí, nisso, a gente tem o Dudu saindo do Atlético, o Gabigol saindo para o Atlético, o Gabigol sendo reserva o ano todo, coisas que o Leonardo Jardim rapidamente conquistou nessa relação aí com a direção da SAF do Cruzeiro. E aí acho que é uma perda muito grande, muito grande. Independentemente de quem venha, mas acho que é uma perda grande porque o Leonardo Jardim é um senhor treinador e o Leonardo Jardim é um técnico, era um técnico que já, pela impressão do que a gente viu, ele já tinha o Cruzeiro na mão. É lógico que o Cruzeiro vai ter ali o que se lamentar muito do jogo contra o Corinthians, né? Especialmente o jogo da volta. O jogo da ida também, né? A postura do time foi bem ruim. Vai ter ali aqueles jogos de vacilos dentro do Campeonato Brasileiro para lembrar, mas sem dúvida nenhuma o trabalho do Leonardo Jardim foi excelente. Tanto em conseguir tirar mais de jogadores que, para mim, acho que tiveram no nível máximo, talvez, da carreira deles, né? Matheus Pereira, Caio Jorge, talvez Fabrício Bruno, com certeza Kaique Bruno. Seja para recuperar alguns jogadores, né? Você vê o nível de como se recuperou na mão do Leonardo Jardim o William, o Lucas Silva. Uma forma de jogo muito eficaz e muito eficiente que o Cruzeiro teve. Então tudo isso o Cruzeiro perde, o Cruzeiro zera em relação para o ano que vem, né? A gente vê claramente que o Cruzeiro vai começar do zero. E para mim, segundo o que a imprensa de Belo Horizonte fala, o Cruzeiro tem 2 nomes, basicamente. Um é o Arthur Jorge, que está lá no Al Rayyan e que eu imagino seja bem difícil tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan, porque ele foi lá no início de 25 para o Al Rayyan, imagino que ganha um salário estratosférico, e esse salário imagino que tem uma multa estratosférica, então não sei se é tão fácil assim tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan. E o outro, segundo falaram, é o Tite. O Tite que, a exemplo do que o Leonardo Jardim vai fazer agora, né, que é dar uma pausa, dar uma parada pensando na saúde, o Tite também fez isso depois que saiu do Flamengo, no finzinho do ano passado, e basicamente nesse ano, né? Recentemente disse que já estava com cabeça de novo para voltar a trabalhar com futebol. Eu penso que nesse momento você sair do estilo de jogo do Léo Jardim para o estilo de jogo do Tite, eu acho que tem algumas diferenças. Não acho que sejam diferenças tão grandes assim, né? Acho que o time do Léo Jardim, do Leonardo Jardim, acho que tem ali uma pegada um pouco maior do que os últimos times do Tite. Resta saber qual o espírito que o Tite vem depois de um trabalho ruim no Flamengo e depois de uma pausa de 1 ano, basicamente. Tem que entender quanto vai demorar o ritmo para o Tite entrar de novo na pegada de treinar um time como o Cruzeiro e um time que a expectativa do Cruzeiro é dar um passo à frente. Se o Cruzeiro garantiu vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro com tranquilidade, a expectativa do degrau acima é justamente brigar pelo título brasileiro de 26. Se o Cruzeiro foi na semifinal da Copa do Brasil de 25, a expectativa é que o Cruzeiro vá à final da Copa do Brasil de 2026, porque o time do Cruzeiro hoje é um time muito forte e acho que vão acontecer reforços para melhorar ainda mais esse time. Por exemplo, em alguns momentos, quando o Leonardo Jardim precisou ir ao banco de reservas, ele ficou aquém, especialmente se a gente projetar com quem o Cruzeiro tocou ali o Campeonato Brasileiro. Estou falando de Flamengo e de Palmeiras. Mas é isso. O nome do Tite, segundo as informações da imprensa de Belo Horizonte, é um nome que nesse momento tá forte. O Tite, não acho que a passagem ruim no Flamengo vá definir o que é o Tite como treinador.
Acho que o Tite tem ferramentas para ser um ótimo treinador ainda. Fica a dúvida desse 1 ano e meio aí que ele ficou parado quase, e de qual o ritmo o Tite vai conseguir colocar de novo, vindo de uma questão de saúde dessa. Mas você dizer que o Tite é um técnico ruim, não concordo. E aí queria falar sobre o Gabigol, né? Acho que está muito claro, depois de um ano, que o Gabigol, a relação Gabigol e Cruzeiro não aconteceu como todos nós esperávamos, né? Acho que isso está muito claro. O Gabigol chega, e até virou meme ali na segunda-feira, né? E tá ok, meme faz parte hoje do consumo do futebol, né? A gente viu o Gabigol ser anunciado lá na virada de 24 para 25, né, naquele vídeo que o Cruzeiro botou contagem regressiva e tudo. Então a expectativa era uma expectativa muito grande. O Gabigol veio ganhando um dos 5 maiores salários do futebol brasileiro. E na prática, o que a gente tem depois de um ano são 48 jogos, 13 gols e 4 assistências e um ano inteiro de reserva do Rodrigo Caio, que talvez tenha sido do Caio Jorge, que talvez tenha sido, e acho que foi o melhor jogador do Cruzeiro no ano, né? Acho que tem um debate ali com o Matheus Pereira. E o Gabigol foi reservaço o ano todo. Reservaço o ano todo. Enquanto o Caio Jorge fez um ano fantástico, um ano de 26 gols e 8 assistências, o Gabigol teve 13 gols e 4 assistências, metade dos números, né? Aí você vai dizer, pô, mas metade jogando sendo reserva, mas a sensação do fracasso do projeto se dá quando você contrata um Gabigol e o Gabigol é reserva o ano todo, né? E acho que não funcionou. E aí tem o pênalti muito mal batido, né? O pênalti muito mal batido, que evitou, que poderia ter sido o pênalti da classificação do Gabigol, do Cruzeiro, para a final da Copa do Brasil. O Gabigol tem, ao longo da carreira, um histórico de escolher, de querer cobrar o quinto pênalti. Em vários momentos deu certo, em outros momentos, e desse momento aqui com o Cruzeiro não deu certo, né? Por exemplo, na final da Copa do Brasil de 22 contra o mesmo Corinthians, só que aí estava o Cássio no gol, o Gabigol ficou para cobrar em quinto e ele empatou para o Flamengo. Não, contra o Cruzeiro e Corinthians, o Gabigol batia para o Cruzeiro se classificar, para o Cruzeiro ganhar. No Flamengo e Corinthians da final da Copa do Brasil de 22, o Gabigol bateu para manter o Flamengo vivo. Se o Gabigol perdesse, o Corinthians seria campeão. Então, aconteceu também na Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, assim, ele tem esse histórico. Só que ele bateu muito mal. Muita gente trouxe ali um debate de que o Gabigol bateu de propósito, tá? Ou bateu, não de propósito, vou trocar a palavra, desculpa, bateu de forma displicente. Eu não penso que ele bateu de forma displicente, tá? E eu tô muito nessa com o Camilo Joga 10, que tem lá um perfil no Instagram, que eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição, porque ele faz uma análise interessante, né? Que o Gabigol estava vendo o Hugo Souza mexer um pé para um lado e pular para o outro. Por exemplo, o pé que não é o de apoio do Hugo Souza, se ele mexia o pé de apoio para o lado direito, ele pulava para o lado esquerdo. Se ele mexia o pé esquerdo, ele pulava para o lado direito. O Gabigol tinha percebido isso. Só que o Hugo, que treinou durante anos com o Gabigol, o Hugo Souza falou isso depois do jogo, e depois começaram a pipocar vários cortes do Hugo falando que treinou com o melhor batedor de pênalti que ele viu, que é o Gabigol. O Hugo enganou, ou o Hugo mudou isso. No pênalti, o Hugo mexe o pé direito. O Hugo mexe o pé direito. E aí, quando ele mexe o pé direito, o Gabigol, a gente imagina que ele deva ter pensado que o Hugo ia pular para o canto esquerdo, que era o que o Hugo estava fazendo. Só que o Hugo mexe o pé direito e pula para o canto direito. E aí o Gabigol bateu como ele costuma bater,
considerando que ele desloque o goleiro. Só que ele não conseguiu deslocar o goleiro, e aí acho que tem demérito do Gabigol, porque ele bateu mal dentro da forma dele de bater, e também tem mérito para o Hugo Souza, que fez diferente do que ele vinha fazendo, né? No vídeo do Camilo isso fica bem, bem claro, tá? Tá na descrição do vídeo. Mas o fato é, ele perdeu um pênalti e um pênalti muito decisivo, e ele bateu mal o pênalti. Bateu mal, deveria ter batido melhor. Então, e aí depois tem uma série de questões, né? Que é o Gabigol não voltar com a delegação para Belo Horizonte, o Gabigol o Gabigol deixar a Neoquímica Arena, segundo o pessoal falou, sem a delegação. Então isso pegou meio mal. E aí, nesse meio tempo, a gente vê lá em Belo Horizonte que a imagem do Gabigol, a foto lá a pintura do Gabigol na parede da Toca da Raposa tinha sido vandalizada, né? Jogaram essa foto que eu deixei aqui, jogaram uma tinta amarela lá na cara dele e tudo, e mandaram palavras de ordem para ele deixar o Cruzeiro, né? Deixa eu só ver aqui o que era. Vai embora, lixo, né? Enfim, é um clima muito ruim pro Gabigol, né? Acho que é um clima ruim. Não funcionou, não conseguiu furar a barreira de ser titular. O desempenho dele quando ele jogou não foi dos melhores. Teve um ou outro jogo que ele entrou bem, teve um ou outro jogo. Do ponto de vista de comportamento, aí não tem o que dizer do Gabigol. Isso foi até elogiado aqui, em vários momentos aqui no canal do VSR. Do ponto de vista de comportamento, ele ficou na reserva, não encheu o saco, não perturbou ninguém, entrou quando tinha que entrar. As informações que vêm que ele treinou de forma profissional, esse ponto não tenho o que falar. Mas não dá para você pagar um dos 5 maiores salários do futebol brasileiro a um jogador que é reserva, a um jogador que não traz o impacto que você imaginava que ele traria. Isso, e ainda para piorar, esse pênalti perdido, com a interpretação de muita gente, que não é a minha, dele ter sido displicente. E aí tem a questão lá do Santos, segundo comenta-se, e segundo até falo conversando com o Ricardinho Martins, que é minha referência para assuntos do Santos, o Santos tem interesse. Agora, como é que vai ser essa aproximação? O Santos vai botar dinheiro na contratação do Gabigol? Não sei se a situação financeira do Santos permite isso hoje. O Gabigol vai para o Santos recebendo um dos 5 maiores salários do futebol brasileiro? Não sei se a situação financeira do Santos recomenda isso. Então, tem que ver. O Gabigol tem contrato com o Cruzeiro, o Gabigol tem esse salário, que é um ótimo salário, garantido por esse contrato com o Cruzeiro. Não sei se para ir para o Santos o Gabigol vai baixar tanto o salário dele assim. O Cruzeiro vai abrir mão do Gabigol sem receber nada. Então, assim, tem questões aí, mas o ponto é, pelo que a gente tá vendo, neste momento, é um clima muito desfavorável para o Gabigol no Cruzeiro. Se ele vai ficar ou não, a gente precisa entender. Uma outra, no início do ano, o Pedro Lourenço deu uma indireta ao Tite, inclusive. Deu uma indireta ao Tite, dizendo que o Gabigol tinha dito, se for trazer um certo técnico aí, eu não venho. E aí o Gabigol falou, eu não disse isso na época não, mas tô dizendo agora. Então, e aí, como as coisas no futebol, né? Como as palavras no futebol, elas dão na nossa cara em algumas situações. Agora, o Tite tá na lista de possível técnico do Cruzeiro. E aí, com certeza, isso vai ser lembrado na hora lá, né? O dono da SAF disse isso e tudo.
E aí, vai voltar a trabalhar com o Gabigol? Com quem o Gabigol entende que foi prejudicado, ou que foi preterido, ou que foi injustiçado durante a passagem do Tite pelo Flamengo? Então, assim, tem toda uma questão aí do clima do Gabigol continuar no Cruzeiro. Hoje, nesse cenário, dia 16 de dezembro, quando eu tô gravando esse vídeo, acho que é um cenário bem complicado pro Gabigol continuar. Mas, no futebol, a mentira hoje é verdade amanhã e a verdade hoje é mentira amanhã. Então, isso pode mudar. Mas hoje, com esse cenário, acho que é bem complicado manter o Gabigol no Cruzeiro. Quero te ouvir. O que você acha? O que você acha da saída do Leonardo Jardim? O que você acha da chegada do Tite? O que você acha? Dá para o Gabigol continuar? Dá para o Gabigol reescrever sua história no Cruzeiro no ano que vem? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que está na tela e vai lá na Golcase escolher o seu presente de Natal. Produtos oficiais dos principais clubes do futebol brasileiro e você dá uma excelente opção de presente com desconto adicional no cupom GOLVSR e frete grátis a partir de R$ 99,00 também no cupom GOLVSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!